Olá, vamos falar sobre conhecimento 17, afeto, quantum de afeto. Clivagem de ego versus clivagem de objeto. A clivagem de ego é o conflito diante de um desejo do id e o ego, neste caso internamente. Clivagem de objeto é o conflito entre um desejo gerado por um objeto externo e a sua realidade dentro do ego. Então vejamos, por exemplo, uma pulsão está associada a uma tendência diante de um objeto que não pode ser atendida porque o ideal de ego não permite. Então ele aciona o superego é acionado pelos valores de ideal de ego interno. Diante deste fato, por exemplo, uma tendência poligâmica, ele quer se relacionar com alguém fora, o superego vai censurar imediatamente nessas duas etapas para que haja essa clivagem de ego interna, ou seja, essa conversa com ele mesmo. Já numa clivagem de objeto, um desejo frustrado diante de um objeto externo. Então eu vou olhar as cenas lá fora, vivenciar as cenas lá fora e entender pai bom, pai mau, mãe boa, mãe má, marido bom, marido mau, esposa boa, esposa má. Então a clivagem está sempre afetada por uma relação externa. Vamos definir agora o que é afeto. É a energia que gera um estado de angústia desagradável, uma distonia emocional, um estado penoso ou que desarmoniza a homeostase da autoestima. Nós podemos entender que o afeto ele pode ser específico ou inespecífico. Ele pode ser gerado por um contra-investimento de energia de autoestima do ego para proteger o ego, mantendo um recalque dentro do inconsciente. São as duas formas que ele pode ser gerado. Vamos falar da especificidade dele. Então ele é específico quando a pessoa consegue definir exatamente o que está angustiando-a. Vejamos aqui, por exemplo, ela pode especificar um trauma exatamente naquele momento, uma frustração, uma culpa autêntica, um retorno de recalcado. Ele sabe exatamente o que está causando aquela angústia. Ela também pode ser esse afeto inespecífico. Quando acontece dessa forma, acredita-se que vem da censura inicial do ego, do superego. Ela não consegue especificar. É algo que ela fala para ela mesma, não sei, alguma coisa está me incomodando, estou sentindo uma angústia, mas eu não sei exatamente o que é. Ela se torna inespecífica. Então, também o afeto ele pode ter um retorno, ele pode desaparecer e voltar novamente. Então, por exemplo, o pai fica muito nervoso com o filho que desobedeceu o afeto, vai trabalhar, ele começa a ter relação com outras pessoas, se relacionar, conversar e acaba se esquecendo do fato, ou seja, o afeto desaparece. Quando ele volta para casa e conta para a esposa, o afeto volta junto com o que está reprimido no pré-consciente. Então o afeto pode desaparecer caso o acontecimento agradável aconteça logo depois, então ele anula o afeto. Como é que ele se forma? Existem apenas duas formas de estímulos investidos no ego, duas formas. Por meio de formação de afeto, é um estímulo, e o outro é por meio da formação da representação psíquica, por meio da formação da representação psíquica e por meio da formação de afeto. O quantum de afeto representa ou apresenta uma expressão quantitativa de energia ligada à representação reprimida no pré-consciente ou recalcada no inconsciente. Já o afeto apresenta uma expressão apenas qualitativa de energia ligada à representação ainda no consciente. Então vejamos, quantum de afeto qualitativa, pré-consciente e especificamente muito mais no inconsciente. Já o afeto no consciente já é qualitativo, ou seja, qualifica, interpreta, eu entendo, né? Também se for específica e está sempre no consciente. Quais são os caminhos do afeto e do quantum de afeto? Ele pode ser escoado por deslocamento, por exemplo, para um objeto externo, quando o ego está diante de outras situações desagradáveis ou não. Então, o afeto ele pode ser deslocado para outras pessoas e até mesmo inconscientemente, quando há uma agressividade, por exemplo, ou até de forma agradável. Já o afeto poderá desaparecer por meio da perlaboração, da sublimação,
com a ligação com uma representação esquecida no inconsciente. Então, o afeto pode ir para o inconsciente, se transformando em ponto de afeto, e ele então foi escoado, é um caminho dele, já não mais é lembrado. Ou através da elaboração, ressignificação, compreensão, negociação. E, por fim, através da abreação e catarse, o caminho da perlaboração, da representação e consequente purgação através do ego consciente.